7. Josué capítulo 7, versículo 1. Eu gostaria que você perguntasse para quem está ao seu lado direito ou esquerdo: com quem você se associa? Pergunte para quem está ao seu lado: com quem você se associa? Em negócios, na área emocional, na área sentimental, na área financeira, área ministerial. Com quem você está se associando? Pergunta para o irmão assim: com quem? Eu quero dizer que o Acã representa para nós o maldito. O Acã representa problema. E todas as vezes que nós associamos com pessoas com problemas, todos nós vamos ter problemas. Uma pessoa no ministério com problema, na frente da obra, ela traz problemas para o ministério, traz problema para a obra, traz danos ao espiritual e ao físico. E muitas pessoas, o Espírito do Senhor falou comigo esta noite, que tem perdido batalha por causa que do seu lado existe Acã. Existe um maldito que por causa dele você não recebe as bênçãos, ou por causa dela você não recebe as bênçãos, e as bênçãos ficam retidas. A Bíblia fala em Josué capítulo 7, versículo 1, fala assim o título: os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Aqui está falando consagrado, mas geralmente o anátema é maldito. Ó. Aqui está falando no consagrado. Porque Acã, filho de Carmi, fala o sobrenome da família toda, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, ele tomou do maldito, do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Até aí. Vamos repetir versículo, frase por frase. Prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do maldito, do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A Bíblia nos mostra e nos revela que por causa de um homem errado, conduziu o povo à derrota. Um homem que faz algo errado debaixo das tendas de Israel, trouxe a maldição para todo Israel. Mas o justo pagou pelo pecador, pastor? Sim. No versículo de número 2, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens à cidade de Ai, e que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou dizendo: subi, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, a cidade de Ai. Muito bem. E voltaram a Josué e disseram assim: não suba todo o povo, Josué, suba só alguns 2.000 ou 3.000 homens, para ferir a cidade de Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Diga aleluia. Senhor, com a tua graça, com a tua unção nesta noite, venha dissipar todos os poderes das trevas. Abra a mente desta moça, deste rapaz, deste irmão, desta irmã, dessas pessoas que ouvem pela internet esta palavra, que elas possam entender o que significa este pecado, Senhor. O problema que traz para toda a congregação. E eu quero agora orar a Ti em nome do Senhor Jesus e repreender todo o mal e todo o poder das trevas, e traz esta revelação aos nossos corações em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. O povo de Israel, com Acã no meio, começou a subjugar os poucos inimigos que tinham. Preste atenção. Há outros textos da Bíblia Sagrada que com 300 homens Gedeão derrotou um grande exército inimigo.
Só com 300 homens, ganhou um batalhão, milhares de pessoas, ele venceu a guerra. Agora, Josué, quando está com Acã debaixo da sua tenda, por causa de alguns homenzinhos na cidade de Ai, consegue vencer Israel. Você começa a perceber como o espiritual influencia em todas as áreas. A Bíblia nos fala que Gideão com 300, era 32 mil homens, para Gideão lutar. O Senhor falou, não quero 32. Você fala, Senhor, pode ser 22 mil? Não, 22 mil não. Pode ser 12 mil? Não, 12 mil não. 10 mil? Não. Só com 300 você vai vencer os inimigos. A Bíblia fala que era tão espiritual que 300 homens colocaram para colocar um exército inimigo para correr. Diga aleluia, porque era espiritual e Deus estava com os 300 com Gideão. As palmas para o Senhor. Se Deus está conosco, é o inimigo que foge. Mas a Bíblia nos revela agora que este grande exército de Israel perdeu a batalha na cidade de Ai. A Bíblia nos revela no versículo 4, e assim subiram lá do povo alguns 3 mil homens só, do exército de Israel, os quais fugiram dos homens de Ai. Então aqueles poucos homens de Israel, que achou que lá na cidade de Ai não tinha ninguém para lutar, quando chega lá, talvez a minoria do exército de Ai, da cidade de Ai, colocou o povo de Israel para correr. Por causa de quê? Por causa de Acã. Fala para quem está falando assim, por causa de Acã. O Acã era um maldito debaixo das tendas do povo abençoado. O povo abençoado estava perdendo batalha por causa do Acã. Por causa de uma pessoa que ela cometeu um pecado que aos nossos olhos poderia ser assim, ô pastor, mas tudo era passivo de conserto, e não sei o quê, olha, podia dar certo, mas por causa do pecado de Acã, ele atrapalha todo o mover do exército de Israel. Isso traz a simbologia para os dias de hoje, para as nossas vidas, que temos que tomar cuidado com quem nós associamos. Diga aleluia, dê as palmas para o Senhor, querido. Diga cuidado. Os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram desde a porta de Sebarim, e feriram na descida, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele, os anciãos de Israel, deitaram pó sobre a cabeça, e disse Josué, ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo, o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos em ficar da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, desraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás o teu grande nome? Versículo 10, não esqueça disso. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou até transgredir o meu conserto que lhes tinha ordenado, até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até também debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, o Senhor falando com Josué, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Tirar o maldito do meio de nós. A Bíblia é clara e nos revela que o que tem o santo com o impuro, o que tem o justo com o injusto, qual a associação que pode ter quem serve a Deus de quem não serve a Deus? Um tempo atrás o Espírito Santo falou ao meu coração sobre sociedade. Eu não sei quem está aqui com sociedade com quem, mas Deus está mandando falar nesta noite. Olhe, cuidado com quem você se associa.
Porque se você associa uma pessoa não crente, uma pessoa ímpia, uma pessoa que zomba das coisas santas de Deus, e você é fiel a Deus, uma coisa que você faz que dá certo com este ímpio, o ímpio vai dar glória para o diabo dele, e você vai dar glória para o seu Deus. Diga aleluia. E a minha Bíblia fala que Deus não divide a sua glória com nenhuma pessoa. Um tem dado glória a Deus e outro tem acedido a vela para Satanás. Um glorifica o Senhor, outro fala, não, eu sou ateu, foi o demônio que eu vou ir sendo a vela para ele de vez em quando que deu certo. Deus não divide a sua glória e Deus não aceita em nosso meio aquilo que nós fazemos contra a vontade do Deus Todo-Poderoso. Se somos fiéis a Deus, então temos que ser fiéis a Deus. É melhor nós sós do que sociedade com aquele que não agrada a Deus. As palmas para o Senhor, aprenda isso. Eu não vou falar nome, questão de ética, mas uma certa pessoa teve um relacionamento. Presta atenção nisso. E essa pessoa me contou que quando estava só, ele trabalhava menos e ganhava mais. Quando ele associou uma pessoa que foi problema na vida dele, ele trabalhava mais e ganhava muito pouco. Ele começou a perceber aquilo, falou, será que é impressão minha, Senhor? Será que é eu que estou errado? Ele começou que aquela sociedade que ele estava com aquela pessoa, estava minando as suas forças, ele estava trabalhando, isso ele confessou para mim, estava trabalhando muito mais do que trabalhava, e não rendia o dinheiro dele, e ele sendo dizimista fiel. Ô Senhor, o que está acontecendo comigo? Aí o Espírito Santo falou claramente com ele, olha com quem você associou. Mas Senhor, a pessoa é espiritual, é uma pessoa de Deus. O Espírito Santo falou assim, tem certeza? Atrás da cama dessa pessoa, tinha uma imagem de quase 2 metros de altura na cama dela. Estava adorando outros deuses, estava cultuando outros deuses, e a visão dessa pessoa fugia dele. E ele começou a perceber ele perdendo batalhas. E os negócios dele tudo embaraçado, amarrado. Ele falou, meu Deus, o negócio era tudo livre. Eu trabalhava menos e ganhava muito mais, não tinha embaraço, não tinha problemas. Aí o Espírito Santo falou claramente com ele, enquanto você não separar dessa situação, enquanto você não largar essa sociedade, você não prospera. Ele pediu perdão ao Espírito de Deus e foi no monte, chorou 7 dias no monte, até que teve uma revelação de Deus para ele. Aquela sociedade que você está é problema para você. Então ele foi, chamou a pessoa e desfez a sociedade. Foi só desfazendo um dia, no outro, e começou a sentir as portas abertas, e começou a render, começou a prosperar, e depois eu encontrei com ele, depois falou assim, agora que eu estou prosperando, trabalhando muito menos, ganhando muito mais e rendendo. As palmas para o Senhor. Com quem você associa? Ou é bênção ou é maldição na sua vida? Com quem você está ao seu lado? Ou é bênção ou é a grande maldição para você? Não existe terceiro caminho. Por isso que a decisão que vamos tomar em qualquer área da vida, o Senhor tem que ser o centro dela. As palmas para o Senhor. Escute bem como isso é real. Isto é mais real do que nós pensamos. Já tive pessoas dentro da minha casa, morando com a gente, da família, que quando estava com a gente, nada dava certo, tudo travado. Parece que é um espírito de inveja, estava atrapalhando o fluir para nós. A pessoa saiu, fluiu tudo, portas abertas, bênção. Por quê? Porque onde tem o Acã, ele atrapalha eu e você. Nós temos que tomar muito cuidado com Acã, porque ele pode vir de várias maneiras na vida da gente, em negócios, na área dos sentimentos, na área profissional, no seu trabalho. Às vezes a irmã está cortando o cabelo na bênção, lá prosperando, aí vai e coloca uma bendita do lado dela, a bendita do lado dela só te dá problema depois, e traz escândalo depois, e traz problemas para você financeiro. Então é melhor só do que mal acompanhado.
Diga para quem está assim, irmão, se o seu negócio está mais ou menos, vai sozinho, do que não mexa com o terceiro, que se terceiro não tiver a visão de Deus na sua vida, Deus não pode abençoar aquele que não glorifica o seu nome. Deus não pode abençoar aquele que está glorificando Satanás. Não pode. As palmas para Jesus nessa noite. Aí Josué está chateado, está orando, o que está acontecendo, Senhor? Eu sempre trabalhei na obra, te ajudei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu falei, não, eu sei não, é que tem um rapaz chamado Acã, que tem uns negócios debaixo da bagagem dele, está entristecendo os meus olhos. Aí Josué está procurando de tenda em tenda, e buraco em buraco, até que achou a tenda de Acã. Olha o que diz o versículo, me ajuda aí, o versículo 18, e fazendo chegar à sua casa homem por homem, tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, fala até o sobrenome da bisavó dele, filho de Zerá, da tribo de Judá. Versículo 19, então disse Josué para Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faz a confissão perante ele, e declara-me agora o que você fez, não me ocultes. Aí respondeu Acã a Josué no versículo 20, verdadeiramente pequei contra o Senhor, com letra maiúscula. O Deus de Israel fiz assim e assim. Aí ele confessa o pecado no versículo 21, quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha do ouro do peso de 50 ciclos, eu cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda. Repete comigo, correndo à tenda. Josué fica tão apressado para vencer a batalha contra a cidade de Ai, que ele mandou correr debaixo da tenda para ver o que estava acontecendo. Olha o que a Bíblia fala, irmão, no versículo... Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela, versículo 23, tomaram pois aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel a deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele, tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a cunha de ouro, os seus filhos, as suas filhas, presta atenção nesse negócio aqui, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, tudo quanto tinha, levaram ao vale de Acor. O que é vale de Acor? O que é o vale de Acor, você sabe? Onde lá foi apedrejado e morto, ele e toda a sua família. A Bíblia nos fala, voltando para o texto, a Bíblia nos revela que foi deixado tudo no vale de Acor. E disse Josué, por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e o queimaram a fogo, e o apedrejaram com pedra. Quer dizer, na época era olho por olho, dente por dente, não seria hoje o nosso caso, diga aleluia. Mas está dizendo aqui que ele teve que ser eliminado do meio de Israel, para que Israel vencesse a batalha. O que traz para os dias de hoje para nós, com quem nós estamos associados? Quem é a pessoa que você está do seu lado, que está mexendo com você em negócio e muitas coisas? Quem é? O Senhor, anos atrás, me deu um livramento de uma pessoa, que se eu tivesse com ela, sociedade até hoje, com ela eu estava debaixo da Polícia Federal hoje. Cabra todo enrolado, e eu não sabia. Veio cara de bonzinho para a igreja, estou com ele aqui na igreja, entrei numa sociedade, saí fora logo quando percebi o problema, graças a Deus, deu um livramento, saí fora, e depois um grande problema lá na frente, que se eu tivesse com ele, eu estava preso hoje à Polícia Federal. Simplesmente um caso aconteceu comigo, que Deus, pela sua infinita misericórdia e amor a essas ovelhas que estão aqui, amor a esta casa, livrou este homem aqui, porque qualquer um de nós podemos entrar numa cilada do diabo. Tome cuidado, diga, tome cuidado. É para uma moça esta noite, o Senhor manda dizer a ela, cuidado com quem você se relaciona.
Tem muita gente morrendo antes do tempo, porque associou com pessoas erradas, e morreu no lugar errado e na hora errada. É para alguém, é? Cuidado com quem você está se assentando e conversando e comendo. Escute bem uma coisa, vou dizer a você, porque só quem nos livra é o Senhor. As ciladas que vêm para nós, só o Senhor que livra. Quando somos dependentes do Senhor, nós percebemos. Escute bem, Deus não podia ter mostrado para Josué, tem um Acã aí, vai lá e tire ele logo, tudo bem. Mas Deus permitiu ele perder a batalha na cidade de Ai, para depois tirar o Acã do meio. É o que aconteceu comigo. Quando eu percebi o problema que eu estava, eu saí fora do problema. E depois de muito tempo deu um grande problema, que se eu estivesse junto eu estaria sendo envergonhado hoje. Negócio. Você entra no negócio que transforma em negócio, daqui a pouco o camarada está enrolado em outros negócios que levam você junto. Se você está sócio com aquela pessoa, você vai junto. Isto é um grande problema para muitas pessoas, e o Espírito do Senhor manda te advertir nesta noite: tome cuidado. As palmas para o Senhor. Tem um ditado popular que fala: cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Diga aleluia, irmão. Amém? Tenha muita cautela no que você vai fazer, porque uma decisão errada na sua vida vai te custar a sua vida inteira. Uma decisão, uma associação errada pode te levar para as grades. Uma associação, imagina aqueles camaradas lá, já todos na época lá, se nós estamos envolvidos com uns caras daquele, todo mundo envergonhado. Os grandes safadão saem fora, fica só os pequenos, como é que fica? Então tome cuidado com quem você vai se associar. Amém? Antes de fazer qualquer sociedade, pastor, fulano é crente, tem que saber se é crente mesmo. Antes de associar alguém, tem que saber se a pessoa é crente mesmo. Se a pessoa é fiel a Deus, como você é. Porque se não tiver na mesma fé, no mesmo espírito, dá problema. Em todas as áreas. Amém, queridos? Eu não sei aonde você está querendo entrar, mas eu estou dando um alerta para você. Cuidado aonde você vai querer entrar. Cautela. Amém? Bata as palmas para o Senhor. A Bíblia nos fala agora que a família de Acã não tinha nada a ver com ele. Aí que eu vou entrar agora. A família pagou o preço por causa de um homem que conhecia a Deus e estava traindo a Deus. Acã era da tribo de Judá. Era da tribo de Judá. Eram pessoas que temiam a Deus. A Bíblia fala que por causa dele, a sua mulher e os seus filhos morreram também. O camarada de ir embora sozinho, que já é um problema, leva todo mundo da família inocente junto. Isso é um grande problema. É como um líder de uma nação tomar uma decisão errada, todo o povo perece. Exemplo hoje que eu vejo a Rússia. Uma decisão do líder está levando milhares de pessoas à morte. Não interessa quem está certo, quem está errado na guerra, interessa que está morrendo, o que nos interessa é que está morrendo gente inocente, mulheres grávidas, crianças, não interessa a guerra, é que quem está certo, quem está errado, eu não quero entrar nesse mérito, eu quero entrar no mérito que uma decisão errada do líder empobrece a sua nação. Quando Davi mandou os mensageiros para, eu preciso tirar férias, irmã, Anum, no lugar de receber os embaixadores de Davi com festa, recebe os camaradas e corta as roupas dos camaradas todos na parte secreta, e arranca a barba dos camaradas até a metade, vergonha eles, por causa da decisão errada de Anum, empobreceu a nação inteira. Entrou numa guerra desnecessária, jogou dinheiro fora, teve que alugar carro da Síria para ajudar, coitado, era tão pobre que teve que alugar carro da Síria, porque não tinha nem exército para lutar. É como se tivesse um país pequeno da América Latina querendo lutar contra os Estados Unidos, nem um canhão tem para lutar com 1 milhão de canhão que tem nos Estados Unidos. É falta de sabedoria, sim ou não? Um líder acaba com a nação, meu irmão. É por isso que nós temos que orar a Deus quem não vamos colocar lá em cima, porque o que nós colocarmos errado lá em cima, todos nós vamos sofrer aqui embaixo. Diga aleluia. As palmas para o Senhor. Uma decisão errada acaba com a sua vida. Olha o que a Bíblia está dizendo.
Porque turbaste, o Senhor te turbará a ti nesse dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e queimaram a fogo, e levantaram sobre ele um grande montão de pedra até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Agora, no versículo capítulo 8, Ai é tomada e destruída. Por quê? Porque o Acã não estava mais no meio de Israel. Agora Josué está firme na batalha e vai contra a cidade de Ai e vence. O que representa isso para nós, queridos? É que nós, para tomarmos decisões, nós temos que orar e pedir a Deus direção, pedir a Deus confirmação das coisas, e só dar o passo de fé, conforme Deus nos orienta que dê. Diga aleluia. As palmas para o Senhor. Olha, o Senhor não quer nos envergonhar. O Senhor quer nos honrar, queridos. E aquele que é fiel, o meu pai honrará, a Bíblia diz. Preste bem atenção no que eu vou dizer a você. Se você for fiel a Deus em todas as circunstâncias, nenhum mal o Senhor permitirá vir para destruir você. Em primeiro lugar, o Senhor te avisará antes. O Senhor dará o livramento e mostrará antes o problema para te dar o escape. Teve coisas que eu entrei no meio do problema, o Senhor me deu escape. Aleluia por isso. Mas não foi falta de aviso da minha família. Tome cuidado. Até meu pai na época, tome cuidado. Meu pai é usado por Deus na época. Tome cuidado. E eu não falei, não pai, eu estou tranquilo. Aí tive que passar por uma experiência amarga para dar uma volta no mundo para chegar onde eu estava, para ver que meu pai estava certo na época. E meu pai do céu mais ainda, porque mostra para a gente entra de teimoso em muitas coisas na vida. Então eu quero dizer para você o seguinte, queridos, tome muito cuidado com o que você vai fazer daqui para frente. Amém? Aleluia! Diga assim, você não é acima de 18 anos, então você é responsável por você, amém? Então tome muito cuidado com o que você vai fazer. E outras coisas que levam as pessoas à derrota. Deixa eu falar porque Deus está mandando eu falar hoje. E a língua está afiada. Tem muita gente dentro dessa igreja, não vou falar longe não, aqui, que são pessoas teimosas. Posso falar, Senhor? Posso, obrigado, vou falar. Vai tomar uma decisão, consulta. Ô pastor, vamos orar, o que o senhor acha? Irmão, é fria. Sentir o Espírito, é fria. Vai lá e faz, ao contrário do que eu falei com ela, no Espírito. Estou dizendo que eu sou o bonzão aqui não, estou falando que Deus por misericórdia nos usa. Você já orou, irmão? Ah, orei, Deus falou mesmo, mas estou sentindo que não é de Deus não, hein? Não, mas Deus falou comigo. Se Deus falou com você, quem é este homem para falar com você, meu amigo? Vai, faz! E aonde depois dá problema, onde depois é envergonhado, aí joga a culpa na igreja ainda. Não, porque pastor, não devia ter me alertado. Tem muita gente, irmão, que faz tudo o que dá diante da sua cabeça, não gosta de ouvir conselho. E quem não ouve conselho não tem sabedoria. Quem não gosta de ouvir conselho não tem sabedoria. Todos nós precisamos de conselhos, queridos. Até de uma pessoa que às vezes não é nem crente, mas tem uma vida mais bonita do que os crentes. E o conselho dele, um exemplo, o conselho do sogro de Moisés. Ele não era crente. Jetro chamou Moisés, você não está fazendo aí muito bom, isso está fazendo não, rapaz, você está cansando. Para de ficar julgando esse povo cada um que vem para você não vai aguentar esse negócio. Aí colocou turma de 100, de 50, foi limitando as turmas, né, de 1000, aí viu só as coisas graves para Moisés. Aí foi um conselho de uma pessoa que ajudou Moisés. E Moisés era um homem sábio, ouviu o conselho do seu sogro, e quando ouviu o conselho do sogro, ele colocou em prática. Quando colocou em prática, a bênção chegou para Moisés. Senão Moisés ia morrer aos 85 anos de idade, estava com 80 até os 120. Tem muita pessoa, irmão, que não gosta de ouvir conselhos, não gosta de ouvir a experiência que os outros têm mais do que você. Tome cuidado. É falta de sabedoria não ouvir, viu?
Tem muita gente que não gosta de ouvir nada. Se agora é aconselhar lá fora, não gosta de conselho da igreja. Olha, eu não perco tempo com gente que não quer nada, não quer ouvir nada. Eu não perco tempo com gente mais. Ah, não quer ouvir? Então tá bom, faz o que você quiser. Tchau. O que me mata é Deus falou comigo. Acabou. Falou? Deus falou com a irmã Neuza? Não fala mais nada com ela. Então vai lá e faz o que quer. Agora até o Senhor mandou fazer, não falar. Não, Deus já falou comigo. Então faz. Só não chora depois. Amém? Tem gente que é assim. Igual um pastor estava pregando assim, falou assim, olha, eu estava dando conselho para a pessoa, mas Deus falou, Deus falou, então tá bom, então não fala mais nada, irmão. Acabou o conselho. Ó, Deus já falou com você. E é uma mania de falar que Deus falou coisa nenhuma. Achou na mente que era, achou que é Deus falando. Tem que tomar muito cuidado com isso. Temos que saber discernir a voz do Espírito. Amém, queridos? Vamos colocar de pé? Eu quero orar nesta noite por você.